Quantos e quantos anos em junho ainda tem camarão num porte bom para pesca e está proibido? É inadmissível que essa fiscalização que os nossos pescadores sofrem continue acontecendo, né? É uma fiscalização abusiva, autoritária, extensão da BR-101 até o Farol da Barra. Nós podemos sonhar em que a balsa possa ir para a Barra, região do Estreito, onde tem um vazio, né, de sinal de telefonia. Nós estamos com uma relação muito boa com a equipe mais próxima do presidente Lula. TV Clube nos bastidores da política aqui de São José do Norte, também a nível federal. Hoje nós conversamos aqui com o vereador Luiz Galtério, que vai comentar com a gente sobre a ida a Brasília e sobre os temas que ele discutiu junto com ministérios e também sobre assuntos de interesse da nossa comunidade tão importantes aí para nossa São José do Norte. Boa tarde, Luiz Galtério, seja bem-vindo aqui à redação da Clube. Obrigado, Jonas Jardim. Obrigado a você que está nos acompanhando aí pela audiência. Cumprimento a TV Clube, né, e agradeço a oportunidade. Semana passada, ao longo de 3 dias da semana, praticamente 2 dias e meio, porque chegamos na terça-feira às 2 da tarde em Brasília, né, fomos eu, o William Santos, meu assessor, e a Carla Pinheiro, que é secretária do Partido dos Trabalhadores de São José do Norte. Fomos em comitiva para uma agenda política e de trabalho junto aos ministérios, né? Tivemos uma oportunidade muito grande, né, de, através das nossas lideranças, do deputado, mas agora ministro Paulo Pimenta, né, junto à SECOM, Secretaria de Comunicação, que fica junto ao Palácio do Planalto, de conversar com a equipe lá do presidente Lula mesmo, participamos de atos junto do presidente Lula, né, e estamos inseridos no governo federal. Eu que me reivindico, Jonas, como embaixador do governo Lula em São José do Norte, porque a gente precisa aproveitar essa oportunidade para pleitear as políticas públicas, né, para fazer realmente essas reuniões de trabalho junto aos ministérios, o que não é comum em São José do Norte. A gente vê que os governantes ao longo do tempo não aproveitaram seus alinhamentos políticos para fazer reuniões de trabalho com os ministérios, né? Muitas vezes reuniões políticas com líderes de partido, com presidentes de partido, mas acho de extrema valia a gente poder aproveitar a estrutura de governo, né, para discutir os problemas reais de nossa comunidade aqui, que vem historicamente sendo pautados. E a partir daí tive a oportunidade de passar no Ministério da Pesca, ser acolhido, né, com uma agenda formal junto do ministro da Pesca, e lá apresentar para ele a necessidade da revisão da Instrução Normativa 03, que é uma demanda que o Fórum da Lagoa, as colônias, né, o meu colega vereador Irandim, enquanto presidente da colônia também, tem pautado, porque não dá para uma regra, né, legal perdurar durante tanto tempo, dada a mudança climática que a gente tem vivenciado, né, a dinâmica da natureza, o modo de pescar precisa se adaptar, né? O pescador precisa ter a oportunidade de pescar barra fora, né? Região costeira, terra à vista, né, como os pescadores chamam, e isso se praticou uma vida inteira, e nós temos que lutar para que essa condição volte. Bem como o calendário de pesca do camarão, né, do nosso camarão rosa, que é uma janela estanque, né, de início de fevereiro a final de maio, e a gente ouvindo os pescadores e pescadoras, quantos e quantos anos em junho ainda tem camarão num porte bom para pesca e está proibido, né? Quantas vezes antecipa por uma questão, né, da natureza e do clima, e em janeiro tem camarão num porte adequado para a captura. Então nós pautamos lá no Ministério, né, o ministro e a estrutura do secretariado, o secretário de Pesca Artesanal, se comprometeram de, logo que a estrutura do Ministério estiver andando, né, de vir ao Rio Grande do Sul, de participar aqui, de ouvir os pescadores, as lideranças da pesca, para botar em prática uma política pública, na verdade, atualizar a política pública. Cobramos também que não dá mais, é insustentável, é inadmissível que essa fiscalização que os nossos pescadores sofrem continue acontecendo, né? Uma fiscalização abusiva, né, autoritária e que não é educativa, né? E os pescadores precisam garantir o sustento, precisam garantir a qualidade de vida, precisam respeitar o estoque pesqueiro, é claro, mas precisamos equalizar isso para garantir justiça social à comunidade pesqueira. Então foi a nossa ida ao Ministério da Pesca, teve esse sentido. Fui muito acolhido, fiquei amigo do ministro praticamente, porque tivemos uma empatia muito grande ali, né, e ele se comprometeu da gente dar desdobramento nesses assuntos. Assim como nos demais ministérios, né, visitamos o Ministério dos Portos pedindo, né, que nós fazemos parte, Jonas, do Porto Organizado de Rio Grande, né, da Autarquia Portuária de Rio Grande. Mas a gente vê que em São José do Norte não há investimentos à altura, né, do aporte, do potencial de São José do Norte. Nós temos um porto natural
E usei como exemplo o Trapiche, né? O pier que fica à frente da cidade, que está sucateado. Não tem iluminação pública, né? O guarda-corpo caiu, não tem manutenção. Então, a gente pediu lá que São José do Norte no futuro possa ter uma autarquia portuária própria, né? Ou dentro da mesma estrutura possa ter, né, uma visibilidade maior e um espaço maior no uso do orçamento do porto, né? E o Ministério dos Portos também fomos muito bem recebidos, né? Se comprometeu de levar a agenda adiante. Nós temos um grande potencial para a geração de emprego, de trabalho, de renda, de oportunidade para os nossos jovens, né? E adiante, né, organizando aqui só mais ou menos cronologicamente como foram as nossas agendas, tivemos no Ministério da Educação, São José do Norte, que é um município que tem um déficit enorme de vaga em ensino infantil, né, em pré-escola, e nós perdemos 2 creches para a infância ao longo dos anos, aí, né? 2 oportunidades grandes. Enquanto nós perdemos 2, o ex-prefeito e agora deputado Alexandre Lindemeyer construiu 8 em Rio Grande. Então a gente vê assim, esse resultado de não acompanharmos a política pública, assim como São José do Norte não acompanhou a política habitacional com o programa Minha Casa Minha Vida ao longo das oportunidades, nós fomos lá pleitear junto ao Fundo Nacional da Educação, no Ministério da Educação, fomos acolhidos pelo alto escalão do Ministério também e pautamos a necessidade de que São José do Norte seja contemplado com verba para a construção de uma creche, né, para atender essa demanda. Essa demanda que tem sido um indicador de glosa nas contas de gestão dos gestores, né, dos últimos prefeitos e da prefeita, inclusive, né? Então a gente cobrou porque é de interesse da comunidade, é uma demanda represada em nosso município. Nós, Jonas, se quiser ficar à vontade para fazer uma pergunta, eu vou... Não, temas importantes. Ministério da Cultura também foi dado uma visita lá, e como é que foi esse encontro? Custeamos, né, com recurso próprio a nossa ida a Brasília. Até tem uma fala ou outra criticando aí de agentes políticos, né, mas está lá parcelado no nosso cartão a nossa ida, com muito esforço para que a gente possa representar São José do Norte, né, com decência, com dignidade, e esse restaurante é um achado. E aí eu deixo a dica aqui para ti, Jonas, o dia que for a Brasília, experimenta lá, porque vale a pena. Nós estivemos reunidos com o Márcio Tavares, né, que é o secretário executivo do Ministério da Cultura, e ele, abaixo da ministra Margarete Menezes, é uma das pessoas mais importantes do Ministério. A ministra estava embarcando para Portugal com o presidente Lula, e ele nos recebeu para tratarmos das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc. São José do Norte vai receber em torno de R$500 milhão das 2 leis, né? Recurso que vai chegar em São José do Norte para ser gerido, administrado, deve ser administrado com muita responsabilidade, né? Para ser investido, né, no nosso tradicionalismo, nas nossas festas tradicionais, culturais e religiosas, né? Na nossa música, nas bandas municipais, nos músicos, nos artistas, né, para ser usado, né, com o fomento da cultura nortense. Nós somos um município de cultura muito antiga, né? A gente sabe... Um incentivo, então, para os nossos artistas da terra. Então. Com certeza, um incentivo para os nossos artistas. E a garantia desse investimento é o maior aporte que o Ministério da Cultura já teve na sua história. O Rio Grande do Sul vai receber em torno de 400 milhões dividido para todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. São José do Norte fica em torno de R$500 milhão, Jonas. Olha só, interessante, né? Um recurso muito importante para a nossa comunidade. Uma das pautas também importantes que foi destaque nos últimos dias foi a questão aí, novamente, que veio ao ar aí, a ligação a seco entre São José do Norte e Rio Grande, onde o senhor também participou lá. E como é que foi essa reunião? Quais as novidades que a gente pode passar para os telespectadores da Clube? Jonas, essa agenda foi a agenda mais importante que nós tivemos em Brasília, né? Certamente foi a agenda mais importante, acompanhado do deputado Alexandre Lindemeyer. Fomos recebidos pela secretária nacional de transportes do município, Viviane S. é o nome dela, e de uma assessoria do Ministério, a mando do ministro, né? E nós tivemos a oportunidade ali de apresentar 2 pautas, né, de São José do Norte, de embarcar junto do deputado Alexandre, que é a grande liderança desse tema da Travessia Seco São José do Norte, um sonho antigo de nossa comunidade, né, que vai fomentar muito a logística, a dinâmica, o crescimento econômico, a geração de emprego, muitas oportunidades no ramo do turismo, né, no ramo da indústria, do porto. Então, abrirá portas para a nossa comunidade.
e nós não podemos vender facilidade, né? A presidenta Dilma, lá atrás, né, bancou o estudo de viabilidade técnica ambiental, né, com orçamento para tanto. O estudo foi concluído agora, mês passado. E esse estudo foi apresentado ao DENIT, e o DENIT aceitou, né? Então, a partir de agora, nós precisamos lutar para que o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental sejam montados, né, feitos a partir de estudos, apresentados à sociedade em consulta pública, e o projeto executivo elaborado, né, para lutarmos na inclusão no PAC 3 do ano de 2025. Então, é uma luta que nós temos que fazer a nível regional, junto do deputado Alexandre Lindemeyer. Eu assumo a responsabilidade de lutar junto do Alexandre, junto do ministro, junto do presidente Lula, né, nessa conexão com o governo federal. E, Jonas, eu digo assim, ó, eu estou com uma relação, modéstia à parte, nós estamos com uma relação muito boa dentro de toda a estrutura dos ministérios que visitamos, né, mas principalmente com o Palácio do Planalto, né, com a equipe mais próxima do presidente Lula, né, e dentro do Partido dos Trabalhadores, através da deputada Maria do Rosário, do ex-deputado Henrique Fontana, que é secretário nacional do partido, a deputada também é secretária nacional do partido, né, nós estamos pleiteando para que seja colocado nesse orçamento para 2025, porque 2023 e 2024, o DENIT, através do Ministério, vai apenas consertar rodovias precarizadas e concluir obras paradas que ficaram represadas, contingenciadas ao longo dos últimos anos no Brasil. Então nós só iremos inaugurar novas infraestruturas no Brasil a partir de 2025, no PAC 3. Então, para isso, a necessidade de nós fazermos toda essa articulação para essa inclusão da ponte. Um outro tema não menos importante, né, por hora, mas também talvez mais próximo e mais factível, né, para o Ministério, é a nossa demanda para a extensão da BR-101 até o Farol da Barra, né? Que assim a gente possa federalizar a Estrada da Barra. Eu encaro como a única alternativa que temos para asfaltamento da Estrada da Barra. E a partir daí, enquanto não tem a ponte, nós podemos sonhar em que a balsa possa ir para a Barra, né? Eu tenho demandado que a balsa seja retirada do centro da cidade, que causa muito transtorno, principalmente a carga pesada, para o lado da BR, do estaleiro da BR, onde tem um cais que faz uma proteção aos ventos e tal, mas não está andando, a gestão portuária, o governo municipal não estão conseguindo dar fluxo nisso, dar andamento, e a gente vem sofrendo sistematicamente ao longo dos últimos anos com isso. Então, se nós conseguirmos a federalização, o que é para o DENIT o asfaltamento de 20 quilômetros, né? Um departamento nacional que administra milhares e milhares de quilômetros Brasil afora. E nesse sentido a gente pode dar um outro panorama também para o turismo, mais dignidade para a comunidade da Barra, que sofre nessa estrada há muitos anos, seja no transporte de ônibus, seja com seus carros, motos, veículos, nessa estrada que a gente sabe que é muito precária, né? Que carece de remediação permanentemente. Com certeza, assunto muito importante, Estrada da Barra, e de interesse de toda a comunidade nortense. Vereador, quero agradecer aí a sua presença aqui na redação da Clube e se colocar sempre à disposição assim que precisar. Obrigado, Jonas. Nós também pautamos no Ministério das Telecomunicações a situação do nosso segundo distrito, né, a região do Estreito, onde tem um vazio, né, de sinal de telefonia. Né? Historicamente, a nossa comunidade hoje melhorou muito com o sinal de internet, né? A comunidade do interior, inclusive, está mais inclusa digitalmente, né? Com acesso às redes sociais, com acesso, né, à comunicação, ao jornalismo, né? O caso de poder acompanhar também a Rádio Clube FM e a TV Clube FM, mas as pessoas demandam muito o sinal de telefonia. Né? Se um cidadão está lá no cercado, faltou um implemento agrícola, faltou uma ferramenta, pode ligar para casa para pedir, pode chamar um socorro, né? A situação, por exemplo, tratando de situações de emergência, o soro antiofídico que não tem, se a pessoa está com o telefone e tem sinal telefônico, tudo fica muito mais rápido, muito mais dinâmico. Então nós pautamos isso também, que é uma necessidade. A Vivo ganhou a licitação, o lote, há alguns anos atrás, mas não implementou ainda. Nós estamos cobrando para que seja implementado. Falta esse investimento da empresa, então, aqui, né, nesse setor, naquela localidade. Muito bem, Jonas. Falta o investimento da Vivo aqui. Olha, Jonas, teria mais assunto, né, para a gente tratar aqui. Certamente tratamos de uns 60%, 70% do assunto, mas a entrevista pode ficar grande demais. Eu quero dizer aqui à comunidade, nós articulamos a segunda edição, né, de um recurso, agora com o deputado Alexandre Lindemeyer, para financiamento da política agrária, né, do nosso município. Através do Núcleo de Desenvolvimento Social e Econômico da FURG, se financia a cooperativa de agricultura familiar,
a produzir alimentos e destinar esses alimentos para as famílias mais pobres de São José do Norte. Alimentos da terra, alimentos orgânicos, alimentos produzidos de forma saudável e destinados a 100 famílias mais vulneráveis, mais pobres do nosso município. A intenção é que a gente possa ampliar, né, de alguma forma essa política, porque nós tivemos a extinção do Programa de Aquisição de Alimento, o Programa Nacional de Alimentação Escolar também foi muito precarizado ao longo dos últimos anos, até sofreu agora aditivo pelo governo federal para melhorar a alimentação. A gente sabe que muitas famílias de São José do Norte, né, estão em situação de vulnerabilidade nutricional e alimentar. E a gente tem que abordar com muita seriedade e com muita prioridade essa situação que as famílias mais pobres têm passado. E nós estamos para inaugurar aí, tem quadra poliesportiva idêntica à que nós conquistamos para o bairro Veneza, né, para dentro do Campo do Ferrari, no bairro Brasília, e em Bujuru também, outra quadra nesse sentido. Nós temos recurso já garantido para a construção do pavimento, né, do telhado, de uma cobertura para a feira da Cooperativa de Agricultura Familiar, que acontece todas as terças-feiras no Largo da Rua Marechal Floriano, né, e nós estamos trabalhando em busca de recursos para o nosso município. Chegou para São José do Norte R$180 mil para a compra de um caminhão novo, a cooperativa que faz a reciclagem do nosso município, né, a coleta seletiva, que é muito importante, uma atividade necessária que valoriza o trabalho, né, da economia popular solidária dessas famílias, inclui mais famílias e dá condições de trabalho, que eles vinham trabalhando com uma caçamba que eu não sei como é que anda ainda, né, aquela caçamba mais antiga que tinha na prefeitura, veio funcionando até então, e a gente torce para que quanto antes um veículo novo e mais enxuto, né, possa estar a serviço da comunidade também na prestação desse serviço. Certo, vereador, mais uma vez obrigado pela participação. Assim a gente encerra aqui então mais uma entrevista no campo político aqui em São José do Norte.